Oi! Você já sentiu como se você, mesmo trabalhando tanto dia após dia, como se você não tivesse controle da sua própria vida, como se você estivesse constantemente correndo atrás de si mesmo na famosa rat race? Esse assunto tem pairado na minha mente há anos, mas confesso que de forma bem mais intensificada nesses 3 últimos meses, que foi desde quando eu me demiti. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre trabalhar para si ou trabalhar para os outros, de acordo com as minhas experiências de trabalho. Eu quero falar também sobre como a gente lida com essa tal da síndrome do impostor, em como a gente se boicota por coisas que a gente acredita ou desacredita e como isso pode moldar as nossas decisões e até mesmo a nossa vida. Quero compartilhar uma história trabalhista que aconteceu comigo, a última, na minha cidade de Natal, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Antes de eu voltar pra cá, na época eu tinha mais de 30, vivida, já que eu saí do país sozinha aos 19, mas de como palavras duras de algumas pessoas que ao menos conheciam a minha história de vida, como que ela me abalou. Preciso fazer uma retrospectiva bem rapidinho. Eu morei na Inglaterra durante 6 anos, depois voltei, fiquei morando na minha cidade natal algum tempinho, depois fui pra Floripa, morei lá 4 anos, me formei e daí voltei pra minha cidade, morei lá 1 ano. E eu tava super feliz porque tava morando perto da minha família. Eu me formei em design de interiores, eu havia projetado móveis no passado, havia gerenciado algumas obras ou outra em Floripa depois que eu me formei e trabalhado com móveis planejados também. Ali eu estava trabalhando em uma loja conceituada de móveis planejados e eu amava o que eu fazia. Mesmo que tenha tido injustiças e de que eu tenha vindo pra cá metendo os pés pelas mãos por essa grande decepção, por ter acreditado em pessoas, mas que Deus cuida de mim e que daí, afinal de contas, tudo aconteceu da forma com que tinha que acontecer. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, no dia da minha entrevista com 3 pessoas, eu fui bem honesta dizendo que eu estava voltando para minha cidade natal após 4 anos e que também o círculo de pessoas, de amizades, de familiares não eram pessoas com poder aquisitivo alto, na qual eu poderia estar vendendo os produtos dali da loja, portanto que eu estava entrando com muita vontade de aprender, porém sem uma cartela de clientes. Me foi dito que eu seria treinada e que eu seria disponibilizada com clientes, o que na verdade não aconteceu muito, mas já que pessoas que eu conhecia do meu passado, já que eu nasci e cresci na cidade durante 19 anos, então tinham alguns profissionais que eu conhecia, como arquitetos, design de interiores, mas que eu nunca tinha acesso a atender, era sempre voltado para a gerência, assim, ou de uma pessoa que a maior parte era os projetos. Não tinha problema nenhum, porque eu sempre tive o maior prazer em ser a primeira a levantar e atender clientes que às vezes recebiam um tratamento diferente simplesmente porque não estava dirigindo um carro muito bom ou porque talvez não estava vestido de acordo. Então eu sempre tratei as pessoas de forma igualitária. No mês onde eu fui demitida, eu inclusive havia batido a meta, que era tudo que importava ali. Era muito gostoso trabalhar com comissão porque os dias, as semanas voavam e eu estava satisfeita. Eu havia visto o progresso nas minhas técnicas de venda, o que era um pouco diferente porque eu não gosto de empurrar. Eu acho que com essa questão de vendas eu tinha um pouquinho do background daqui da Inglaterra em relação a customer service, mas eu sempre atendi de uma forma com que eu gostaria de ser atendida. Ao invés de empurrar e forçar, eu gostava que fosse uma coisa de que o produto que nós estamos vendendo, a qualidade, vai fazer com que você feche conosco. Ali haviam 2 gerentes. Este gerente, ele sempre tinha alguém como vítima. E durante a maior parte do período que eu trabalhei ali, era minha então grande amiga na época, e pouco antes de eu ser mandada embora, de que eu havia me tornado a próxima vítima. Foi dito: por razões óbvias você está sendo desligada da empresa. Eu disse: vocês podem me explicar quais são as razões óbvias? Eu cheguei até a chorar na frente deles,
porque eu realmente amava o que eu fazia, mas entendo também que negócios são negócios, entendo que toda empresa precisa focar nos lucros, mas eu estava gerando os lucros, eu só não estava gerando mais lucros, talvez por boicote, porque sempre tinha que ter uma pessoa que ficava atendendo os clientes que não iam gerar lucros, então no caso era eu, esta pessoa. Por que eu tô tocando nesse assunto? Foi que a gerente, ela havia dito: você não é boa para o que você faz, você é muito detalhista. E aí hoje eu penso, os profissionais, designers de interiores e arquitetos que eu mais admiro são pessoas que projetam móveis, por exemplo, sabendo exatamente o que vai ser guardado lá dentro. E era o que eu fazia. Incomodava eles. O fato de eu não querer enfiar MDF em tudo quanto é lugar, painel, isso, aquilo, e simplesmente vender o que eu achava que cabia no conceito ali, no que o cliente pedia, já que quem fazia o briefing era eu. Na minha opinião, qualquer um pode cuidar do operacional. E eu digo isso com experiência, porque Deus foi tão maravilhoso comigo que depois, voltando pra cá, eu cheguei a gerenciar 2 equipes grandes. Teve uma época que eu estava gerenciando quase que 50 pessoas e eu aprendi muito. Todas essas coisas que aconteceram me serviram para ver exatamente o tipo de gerente que eu não queria ser. Pode aprender o operacional através de curso, através de um e-book, através de um livro. Gerenciar pessoas é o mais difícil, porque ou isso vem de você, algumas qualidades que você já possui, como empatia, como senso de justiça, que ao meu ver são os 2 pilares. É justamente isso a razão na qual a grande maioria das pessoas elas se demitem, não pela empresa em si, mas pela gerência. Era muito complicado ser gerenciado por pessoas que eu sabia que nunca havia lido um livro sobre gerenciamento de pessoas, sobre como se comunicar. Essa gerente, ela disse: não importa o que você fizer, não procure emprego na mesma área, não vá projetar móveis porque você é péssima no que você faz. Nunca empreenda ou você vai falir. Foi isso, com todas as letras que ela disse. Eu pedi desculpas. Eu fiquei tão arrasada e eu tomei isso para o meu coração, essa parte que eu não tenho orgulho, que eu, ao menos, embora todos os outros setores da minha vida estivessem ótimos, eu estivesse muito satisfeita, eu nem tive coragem de procurar por um outro emprego na área. E para mim era ainda mais difícil porque demorou muito tempo. Eu fiz jornalismo, eu fiz arquitetura, para depois eu me formar em design de interiores, eu fiz variados cursos e demorou para eu entender realmente o que eu amava fazer. Então eu tinha certeza que não somente eu amava, como eu era boa no que eu fazia. Eu não tô aqui culpando outras pessoas pelo protagonista da minha vida, então qualquer coisa que aconteça comigo, a responsabilidade é minha. Se alguém me diz coisas e eu acredito, a culpa é minha. Se eu tomo conselhos de alguém, a culpa é minha. Voltando para essa história trabalhista, olhando depois, eu penso assim, mas peraí, de onde veio esses comentários do que eu não me atentei na época? Veio de uma pessoa que morava com os pais ainda aos 40 anos, não sei bem da história, não tô aqui para desmerecer a história de ninguém. E o outro gerente era uma pessoa de que estava ali simplesmente por ser irmão de um dos donos, pessoas que estavam ali não totalmente por mérito. Para gerenciar pessoas, você deveria saber gerenciar pessoas. E eu tô acreditando nessas pessoas que dizem que jamais empreenda, jamais tenha sua empresa ou você vai falir. Lembro que na época o relacionamento que eu tinha, a pessoa ficava falando, não vai embora, fica aqui comigo. E eu lembro que essa pessoa ela até trabalhava numa área parecida com a minha, né? Que era design de interiores e arquitetura. E eu sabia o que eu amava, né? E eu sabia que eu queria trabalhar fazendo isso. E eu ficava me enviando propostas de emprego, preciso ganhar bem. Eu sou formada, segunda, porque eu tenho capacidade. Também tinha comprado um carro por questão deste emprego, então tinha a parcela do carro para pagar, e esses empregos ali eram simplesmente só para pagar a parcela do carro, bem dizer, sabe? Embora eu tenha sempre feito as minhas coisas a vida toda sozinha, eu sempre dei muita importância para as pessoas que eu amava, a opinião delas. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre pedi opinião em relação à minha própria vida para outras pessoas. Isso foi uma coisa também que eu ressignifiquei dentre os anos, porque eu sei que a única pessoa que sabe sobre a mim, o meu direcionamento sou eu e Deus, né? Então eu preciso estar em alinhamento com Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, que não é nem por maldade, que a opinião das pessoas
elas não vão ser imparciais, vão ser de acordo, mesmo que me querendo bem, mas vai ser de acordo com o que elas acreditam ser correto. Então tem muitas pessoas que dizem, se fosse você eu ia embora do país, com certeza, se eu tivesse essa oportunidade eu iria. Mas aqui não existe certo e errado, existe o teu momento de vida. Então na época, todas as pessoas do meu círculo disseram, vai embora, vai ganhar Libra, não importa o que você vai fazer, vai receber um valor da rescisão. Eu gostaria de empreender, mas eu nem cogitei, porque eu esperava esse incentivo à lei. Na verdade, no fundo do meu coração, eu queria que alguém me dissesse, fica aqui, empreende, vai fazer o que você gosta, mas todo mundo ou vai embora, ou fica aqui, vai atrás de tal emprego, porque verdadeiramente você não é boa no que você faz, vai trabalhar para pagar as contas, e é isso aí. Eu acho que em todos os vídeos eu meio que comento sobre essa importância de a gente se conhecer, ter mergulhado em autodesenvolvimento, em saber quem eu sou, saber dos meus pontos fracos, dos pontos fortes, pessoais e trabalhistas que eu desenvolvi. Entendi que para você ser um bom profissional, primeiramente, você precisa ser um bom ser humano. Então não adianta simplesmente cuidar do que é chamado aqui de hard skills, que isso um curso te ensina. E os soft skills, como você lida com outras pessoas, a como você se comunica, se você tem uma comunicação assertiva ou se você tem uma comunicação passivo-agressiva, você é transparente, se você é uma pessoa justa. Eu acho que no mundo corporativo o que está faltando hoje é empatia. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Se todo mundo tivesse esse lema em mente, a maior parte das empresas seria um lugar melhor para se trabalhar. De toda e qualquer empresa, você precisa obter duas coisas, dinheiro e conhecimento. Se estiver em algum momento da tua vida, talvez você vai estar priorizando só o dinheiro e não vai estar aprendendo nada. Ou você vai estar priorizando só o conhecimento e está ganhando pouco. E tá tudo bem. É algo assim que eu vejo comparado à Inglaterra. Do Brasil é bem parecido com Portugal e com Itália, onde as pessoas acham que ela tá te pagando um salário e você deve a alma para ela. Então, por exemplo, nessa empresa eu fazia muitas horas extras, eu trabalhava, como era comissionada, eu falava, você faz o teu salário, então eu te pago até às 6 da tarde. Se você quiser ganhar mais, você trabalha até às 10 horas da noite, você trabalha de final de semana, porque vai depender do seu empenho, da sua força de vontade em querer ganhar mais, enquanto que aqui na Inglaterra, qualquer hora que você trabalhe, você vai receber por ela. Por isso que é bom e ruim você comparar em como funcionam os outros países, porque você acaba sabendo como as coisas deveriam funcionar. Nesses 3 últimos meses, tenho aplicado muitos empregos. Aqui eu consigo ver as red flags quando eu vou na entrevista. Eu consigo sacar as coisas na hora, assim. Eu já sei onde as coisas vão levar, então eu evito, mas obviamente que as coisas estão complicadas no mundo inteiro, sabe? Tá rolando uma crise aqui, tá rolando uma crise aí, eu moro sozinha, existem contas para pagar e todos nós necessitamos de dinheiro. É um papel, é um meio, né, pra gente fazer as coisas. Mas eu sigo batendo na tecla do propósito. Quando você tá aplicando para empregos, né, obrigação, mas no fundinho pensando, e foi por isso que eu tive poucas respostas positivas e as que eu tive acabou que eu não aceitei. Mesmo que em meio a tudo isso eu decidi, não estando no meu país, eu decidi a me tornar self-employed. Daí você presta serviço para outras empresas, você depois tem que cuidar para fazer o self-assessment e mais responsabilidades também, e tem aquela diferença de não ter a certeza do salário todo mês. E depois você tem a possibilidade, caso as coisas vinguem, de modificar, decidir self-employed, abrindo uma empresa. São dias estranhos na Inglaterra atualmente, mas eu acho que não existe novamente certo ou errado. Eu acredito que algumas pessoas têm o perfil para ser empregado, algumas pessoas têm o perfil para empreender. E eu passei a minha vida toda, dos 14 aos 40, trabalhando para outras pessoas. Sou muito grata pelos empregos que eu tive. O que eu quero praticar nessa nova etapa da minha vida, seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, essa mudança de chave no pensamento, de saber que todos os dias eu preciso acordar, levantar da cama e buscar oportunidades de ganha-pão, prospectar possibilidades de negócios, sabendo que não vai vir salário no final do mês. O meu último emprego, que eu saí em dezembro, era uma multinacional americana, e daí depois de dezembro houveram várias diminuições de horas, e também na época da pandemia, onde tantas pessoas deixaram o país, ficaram sem empregos, que essa questão de você ter um emprego, como era antigamente, você está são e salvo, você ter um emprego não é garantia de nada, assim como você ser autônomo, assim como você ter a tua empresa, não é garantia de nada. O que vai garantir o teu ganha-pão é a constância, é o arregaçar de manga, o vestir a camisa, o arregaçar as mangas,
para outras pessoas. Se você estivesse ganhando dinheiro, mas que não tivesse todo este peso de tudo isso que eu compartilhei aqui anteriormente no vídeo, seria ok. Mas quando o dinheiro, ele não vem com mérito, eu digo de sentir que você está próximo ao teu propósito, que você está sendo evaluated, que não vale a pena. Então, só decidi compartilhar isso para que você pare para refletir sobre o seu propósito, se você está feliz ou não está feliz na sua empresa, o que você acha sobre trabalhar para outras pessoas, sobre trabalhar para si mesmo, e se você está seguindo carreira, ótimo. E se você está pensando em investir, que nunca vai ser o momento ideal, parece que você nunca vai estar no lugar certo, com apoio, sempre vai ficar pairando essa coisa de síndrome do impostor na cabeça, eu preciso de um outro curso, eu preciso de tal qualificação, você precisa fazer, sabe? Não existe um momento certo, o momento certo é agora, é fazer agora, cai, levanta, não existe essa coisa de, o que vão dizer, os fracassos, os tombos, faz parte do caminho, e qualquer coisa que não vai beneficiar, como vozes de pessoas que não construíram o que você quer construir, ou que não veem potencial, que não sabe um terço do que você já fez na vida, silencia, joga de canto e siga em frente, fora da zona de conforto onde a mágica acontece. Um grande beijo e até a próxima.